Caso eu consiga o nível 5 na prova, como funciona a avaliação adicional para o nível 6? Essa é uma excelente pergunta e eu vou explicar aprofundadamente como é que funciona essa lógica de nível 5 para o nível 6. Primeiramente, o nível 6 ele não pode ser conseguido nessa prova. Não tem como você pegar nível 6 na prova. Se você for muito bem na prova, você vai pegar o nível 5. Ou, nesse caso específico, o 5+. As notas se calvam de 1 até 5 ou 5+. Qual que é a diferença desse 5+? 5+ quer dizer que você foi tão bem na prova que você está dando indícios de que você pode ser um nível 6. E como funciona isso então? Na prática, caso os examinadores dê para você 5+ em pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação, você vai ser chamado para fazer a prova do nível 6, que é uma prova à parte, que é uma prova diferente, que mede as suas capacidades de tirar o nível 6. Essa avaliação adicional ela é diferente da prova ICAL. Ela é composta de partes separadas, ela funciona de uma forma diferente. Você vai receber um e-mail sendo chamado para fazer essa prova adicional, a prova do nível 6. Muito importante que eu vou te falar agora. Caso você seja chamado para fazer a prova do nível 6 e você não consiga o nível 6, você permanece com 5 na carteira. Você não vai perder essa nota. Se você for tão bem que consiga o nível 6, você vai com o nível 6 na carteira. Qual que é a diferença prática do nível 5 para o nível 6? O nível 5 tem 6 anos de validade na carteira. Ou seja, tendo o ICAL 5 na sua carteira, você tem 6 anos com o ICAL válido e depois tem que renovar de novo. O nível 6, on the other hand, vale para sempre. Ele é válido eternamente. Então, caso você pegue o nível 6, você não vai mais ser chamado para fazer a prova nunca mais. Você simplesmente vai chegar lá e vai ficar com o nível 6 na carteira para sempre. Eu vou falar rapidamente nesse vídeo por cima como que funciona a prova do nível 6. O exame de nível 6 ele é diferente da prova ICAL normal. A prova ICAL normal tem 4 partes. A primeira parte são 3 perguntas chamadas Aviation Topics, perguntas mais abertas que você tem que responder conversando com o examinador. A segunda parte é chamada Interacting as a Pilot, onde você vai ter 5 situações que vão simular uma interação entre controlador e piloto, e você vai ser o piloto. Na parte 3, Unexpected Situations, que são as chamadas emergências, e a parte 4 é a figura. Configuração do SDEA para o ICAL normal. Essa prova extra, essa prova de nível 6, ela é composta de 5 partes. A primeira parte, você vai escutar 2 gravações de comunicações radiotelefônicas. Após escutar essas 2 gravações, você vai ter que fazer o seguinte: 1. Identificar as quebras na comunicação ou o mal-entendido. 2. Identificar as possíveis causas da falha de comunicação com base na sua própria interpretação. E 3. Sugerir uma forma de melhorar o desfecho da primeira comunicação e responder uma pergunta relacionada à compreensão da segunda situação. Encerrou a primeira parte dessa prova de nível 6. A segunda parte da prova de extensão, a do nível 6, você vai receber um conjunto de imagens que representa uma sequência de eventos onde houve uma situação anormal ou uma situação de emergência. E aí você vai ter que fazer algumas tarefas. Número 1, chamar o controlador de tráfego aéreo para reportar o problema e dizer quais são as suas intenções. É bem parecido com a prova ICAL normal essa. 2, com base nessas 3 figuras, você vai ter que contatar o piloto-chefe da sua empresa via telefone e reportar tudo o que aconteceu no dia do evento. Aqui eles vão querer ver se você consegue fazer uma comunicação no passado, fazendo um bom reported speech. E 3, responder perguntas sobre o tópico, expressando as suas opiniões sobre aquilo. Aqui eles vão querer ver se você consegue deliberar sobre isso, porque o intuito dessa prova de nível 6 é testar se o teu inglês solto, o teu plain English, ele é o suficiente para uma comunicação, se você consegue utilizar as expressões idiomáticas, as estruturas mais avançadas. Então eles vão te dar contexto para que você consiga se comunicar amplamente para atender os critérios do nível 6. Parte 3 do exame. Você vai escutar 2 gravações onde os participantes vão fazer uma discussão. Eles discutem um determinado tópico da aviação com suas visões distintas. Eles estão discutindo e cada um expressando a sua opinião. Nessa conversa tem uma linguagem mais informal e tem algumas sutilezas de significado, assim, sabe? Você vai ouvir cada áudio uma vez e depois você tem que fazer algumas coisas. Número 1, responder perguntas sobre a gravação. 2, você vai ter que se posicionar em favor de alguma daquelas 2 pessoas que estavam conversando. Você vai pegar um lado da conversa e você vai se posicionar argumentando e fornecendo suas próprias opiniões, corroborando com aquilo que está sendo falado. Então você vai ter que se posicionar fornecendo seus próprios argumentos. E 3, você vai ter que explicar de uma forma mais informal o que os participantes quiseram dizer em determinadas partes daquela conversa. Você vai ter que interpretar o diálogo deles e contar para o examinador o que eles quiseram dizer em determinada parte, em determinado momento.
Parte 4. Você vai escutar uma gravação real sobre um acidente aéreo. Você vai escutar uma gravação real de uma reportagem de um acidente aéreo. Você vai ouvir o áudio uma vez e após isso, você vai fazer 1. Reportar os aspectos principais relacionados ao evento. 2. Participar de uma conversa informal. 2. Participar de uma conversa informal sobre o tópico direcionado para um público não familiarizado com a aviação, o público geral. Nessa hora, acho que é uma das partes mais importantes do exame. O examinador pode pedir para que você reformule algumas frases como se estivesse explicando para um leigo aquilo que está acontecendo. Talvez tenha que adaptar sua linguagem para ter uma comunicação bem sucedida. E a parte 5. Por último, do exame, você vai escutar a gravação de um piloto interagindo com um profissional da aviação em uma situação não rotineira. Você vai ouvir o áudio uma vez e após isso, você deverá interagir como se fosse o piloto naquela situação. Você vai interagir com o examinador, no caso, simulando como se você fosse o piloto. E ele vai atuar como seu interlocutor, simulando uma conversa, tipo um roleplay, uma situação real. Você sendo piloto e ele sendo outra pessoa e vocês vão fazer um diálogo livre ali. E assim se encerra o exame. Como você pode perceber, ele é bem diferente do formato normal. E o motivo pelo qual o formato normal do exame de 4 partes, que leva até o 5+, não conseguir aferir a nota ICAO 6, é porque eles precisam de mais insumos, de mais evidências de fala sua. E essa prova extra, ela mede a sua capacidade de ir um pouco além do escopo, do molde da prova e te deixa com o inglês mais solto. No entanto, é importante eu frisar isso aqui, por isso que esse vídeo é um pouquinho mais longo. O inglês que você deve utilizar, ele ainda assim é baseado no mesmo molde, no DOC 9835, ou seja, a sua avaliação vai ser em pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação, os mesmos descritores. E caso você atinja o nível 6 neles, você fica com 6 em tudo. Se você atingir 6 em 4 descritores e 5 nos demais, você permanece com a nota 5. Então é muito importante que caso você seja chamado para fazer essa prova de extensão, você aprofunde o seu treinamento do seu inglês. Isso aqui é bem a parte mais importante do vídeo. Moldando o teu inglês ao quesito, a métrica ICAO de fala. A métrica ICAO é o sistema de avaliação. É como eles vão te avaliar. Será que você está pronto para utilizar estruturas que a ICAO entende como estruturas avançadas? Será que você está pronto para utilizar o vocabulário que a ICAO entende como vocabulário avançado? Será que você já sabe usar os discourse markers para conseguir pegar um ICAO avançado em influência? Então, cada um dos descritores, eles têm algumas nuances específicas às quais você tem que se adaptar para que você consiga esse nível 6 tão sonhado. E o mais legal do nível 6 é que você nunca mais tem que fazer a prova de novo. Faz a prova uma vez só, aí nesse caso pega o nível 6 e fica para sempre com o ICAO na carteira. Mas, novamente lembrando, caso da prova de extensão você não consiga o ICAO 6, você permanece com o ICAO 5 por 6 anos e aí depois você tenta o nível 6 de novo, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas na aviação, siga a gente nas redes sociais e salve esse vídeo para ver depois quando você pegar aquele 5+ e quiser saber como é que funciona a prova do nível 6. Como você pode ver, ela é um pouquinho diferente. Até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, a ANAC ainda não disponibilizou um mock test específico para o nível 6, mas seguindo esses moldes aqui você consegue se preparar adequadamente. O importante é, se você está estudando para a prova com a métrica certa, é só utilizar o que a ICAO entende como ICAO avançado nas suas falas, treine isso e aí você vai conseguir se descriar nível 6 para nunca mais ter que fazer a prova de novo, tá bom? Me espero no próximo vídeo então. Thank you again for watching and see you around.